Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. Vamos falar hoje, na verdade vamos ver como é feito o urânio enriquecido. Olha, eu não sei também, eu já ouvi falar sobre o urânio e tal, parece que faz mal, né? Mas também não entendo muito sobre o urânio. E vamos ver, vamos assistir todo mundo junto, fechou? Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. Vamos lá. Parece impossível. Como algo tão diminuto pode abastecer uma cidade inteira por meses? O que acontece dentro desse metal para liberar uma força milhões de vezes mais poderosa do que uma reação química convencional? Ah, entendi. O urânio eu acho que então dá pra fazer energia e dá pra fazer explosão, é isso? E mais importante, como transformar uma rocha enterrada a centenas de metros de profundidade em combustível que mantém milhões de luzes acesas todas as noites? O urânio enriquecido é um dos materiais mais controversos e fascinantes do planeta. O urânio enriquecido tem estado no centro de guerras, descobertas científicas e debates energéticos que persistem até hoje. Mas para além do mistério e da controvérsia, existe um processo industrial impressionante, preciso e altamente controlado, que o transforma no núcleo dos modernos reatores nucleares. Das minas... Ah, entendi. Olha, então o urânio ele serve também para poder fazer bombas nucleares, energia e combustível. Então é um dos componentes mais importantes, né, não? congeladas artificialmente nas profundezas do planeta, as máquinas que giram a velocidades inimagináveis para separar átomos quase idênticos. Esta é a jornada completa do urânio enriquecido. O que você descobrirá nos próximos minutos mudará para sempre sua visão sobre energia. Pô, bacana, hein? Deixa aquele like. Já deixou aquele like? Já se inscreveu no nosso canal? Então vamos para cima. Tudo começou por acaso. Em 1896, o físico francês Henri Becquerel observou que os sais de urânio turvavam as placas fotográficas mesmo no escuro. Sem que ele soubesse, havia descoberto a radioatividade. Pouco depois, Marie e Pierre Curie isolaram novos elementos radioativos e demonstraram que o átomo não era indivisível como se acreditava anteriormente. Caraca, eu fico imaginando como é que a galera chegou, né, mano, nesses componentes, tal. Olha, a mente do ser humano. Por isso que eu falo, você tem uma capacidade que você nem mesmo sabe que tem. Então, não se subestime. Décadas mais tarde, em 1932, James Chadwick identificou o nêutron, uma partícula sem carga elétrica capaz de penetrar o núcleo atômico. Essa descoberta abriu as portas para algo impensável. Em 1938, cientistas alemães observaram que, ao bombardear urânio com nêutrons, o átomo se dividia em dois fragmentos menores, liberando uma enorme quantidade de energia e nêutrons adicionais. Nascia a fissão nuclear. De repente, a matéria podia ser convertida diretamente em energia. Durante a Segunda Guerra Mundial, nêutrons adicionais menores. Bombardear e 38, cientistas não entendi essa parte, não. alemães observaram que, ao bombardear urânio com nêutrons, ao bombardear urânio com nêutron, né? Ao bombardear urânio com nêutron. Aí se traz essa explosão, essa energia. O átomo se dividia em dois fragmentos menores, liberando uma enorme quantidade de energia e nêutrons adicionais. Nascia a fissão nuclear. De repente, a matéria podia ser convertida diretamente em energia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Projeto Manhattan acelerou o desenvolvimento de tecnologias para aproveitar essa reação. O desafio não era apenas dividir o átomo, mas fazê-lo de forma controlada. Foi aí que surgiu uma questão crucial. O urânio natural não era suficiente. Era preciso modificá-lo, concentrar o isótopo apropriado, e assim começou a corrida pelo urânio enriquecido. A jornada do urânio começa em alguns dos lugares mais remotos da Terra. No norte do Canadá, na Austrália e no Cazaquistão, enormes depósitos permanecem escondidos a centenas de metros de profundidade. Em algumas minas de alta qualidade,
O minério encontra-se a mais de 500 metros de profundidade. 500 metros? Caraca! Sob camadas de rochas saturadas com água pressurizada. Mas extrair esse material não é tão simples Pô, imagina isso, hein? Tá máquinas lá, equipamento abaixo de 500 metros. Pô, uma loucura. quanto perfurar e perfurar. Em alguns depósitos, antes de iniciar a escavação, os engenheiros congelam o solo. Eles instalam centenas de tubos ao redor do Olha que interessante, os caras congelam o solo. Pra quê? depósito e fazem circular o lodo a temperaturas abaixo de zero. Ah, então é frio. Então, para eles poderem extrair o urânio, eles congelam ali o solo para ficar frio. Em poucas semanas, o solo úmido se transforma em uma parede sólida de gelo que estabiliza a rocha e bloqueia a água subterrânea. Só então a perfuração pode começar. Pô, bacana. Brocas operadas remotamente perfuram a rocha para minimizar a exposição dos trabalhadores à radiação. O minério extraído é analisado imediatamente. Em minas de alta qualidade, ele pode conter até 15% ou mesmo 18% de urânio, uma concentração extraordinária em comparação com outros depósitos no mundo. Ou seja, então tudo que extrai da terra, vamos dizer assim, de 100%, 18% é urânio. Interessante. O minério é então triturado no subsolo em fragmentos menores e transportado para a superfície. A próxima fase começa aqui. Aí eu fico pensando, pô, e aí fica um buraco no meio ali, abaixo de 500 metros, depois que esse urânio, ele é extraído, esse minério? Tipo assim, aí fica um buraco, uma vala ali gigante? Ter essa rocha cinzenta, aparentemente comum, em um concentrado capaz de abastecer reatores nucleares. Uma vez na superfície, o minério de urânio é transportado para uma usina de processamento. Lá, uma transformação radical tem início. Primeiro, a rocha é triturada até virar areia fina. Quanto menores as partículas, mais fácil será separar o urânio do restante da rocha. Em seguida, essa areia é misturada com soluções químicas, geralmente ácido sulfúrico ou compostos alcalinos. Caraca, ácido sulfúrico. Ou seja, para poder realmente ficar só o urânio e quebrar qualquer outro tipo de minério, né? O ácido dissolve o urânio, mas deixa para trás minerais como quartzo, ferro e outros resíduos. Ah, entendi. O ácido sulfúrico, ele é como se fosse assim, né? Ele deixasse líquido todos os minérios. Só que aí tem ferro, quartzo. Entendi. Sem valor energético. Após várias etapas de filtração e purificação, a solução concentrada é seca e transformada em um pó amarelo intenso, conhecido como óxido de urânio. Apesar da sua cor vibrante, este material contém aproximadamente 70 a 80% de urânio puro e emite níveis relativamente baixos de radiação. Mesmo assim, o seu manuseio é feito sob rigorosos protocolos de segurança. Mas ainda não pode ser usado como combustível. O próximo passo é transformá-lo em hexafluoreto de urânio, um composto com uma propriedade crucial. Ele pode se converter em gás a temperaturas moderadas. Somente em seu estado gasoso será possível separar os isótopos e aumentar a proporção do tipo desejado. É aqui que começa o processo mais delicado de todos. O urânio natural não é suficiente para abastecer um reator moderno. Ele é composto por 99,3% de urânio, 238, um isótopo que não sofre fissão facilmente. Apenas 0,7% corresponde ao urânio 235. Que é o que faz tudo isso acontecer. O isótopo capaz de sustentar uma reação em cadeia controlada. Para que um reator opere de forma estável, essa proporção deve aumentar para aproximadamente 3 a 5%. O desafio é enorme. Os dois isótopos são quimicamente idênticos, sendo a única diferença real a sua massa. Caraca, mano, imagina uma pessoa descobrir tudo isso. E essa diferença é mínima. Para separá-los, o concentrado de urânio é primeiro transformado em hexafluoreto de urânio.
um composto que pode se converter em gás a aproximadamente 56 graus Celsius. Em seu estado gasoso, o material é introduzido em centrífugas de alta velocidade. Cada centrífuga é um cilindro de metal que gira a mais de 50.000 rotações por minuto em uma câmara de vácuo. Nessa velocidade extrema, a força centrífuga empurra as moléculas mais pesadas em direção às paredes externas. Cê é louco. É muito estudo. Nossa, muito estudo mesmo, cara. Ó, questão de urânio. Ó, já começa abaixo de 500 metros, congelar as paredes, entendeu? Para que a água não venha entrar. Aí depois eles têm que subir lá para cima. Aí eles resolvem com aquele óxido, né? Opa, eu esqueci o nome lá do negócio lá. É óxido de carbono, né? Para poder deixar aquilo ali líquido. Só que aí vem ferros, vem outros minerais. Olha que interessante. Enquanto as ligeiramente mais leves tendem a se concentrar mais perto do centro. O urânio 238, mais pesado, move-se para fora, enquanto o urânio 235, apenas um pouco mais leve, se acumula na zona central. A diferença é tão pequena que uma única centrifugação mal altera a concentração. É por isso que centenas ou mesmo milhares delas são conectadas em estruturas chamadas de cascatas. Cada etapa aumenta ligeiramente a porcentagem de urânio 235 até atingir o nível necessário para uso civil. Essas instalações operam sob rigorosas medidas de segurança. Um pequeno desequilíbrio de apenas alguns miligramas pode danificar uma centrífuga girando em velocidades supersônicas. Sensores monitoram vibrações, temperaturas e pressões em tempo real. Ao final do processo, o urânio enriquecido contém a proporção precisa necessária para produzir energia. Uau, muita coisa, hein? De forma controlada, mas ainda precisa ser convertido em algo sólido e funcional. Uma vez enriquecido, o hexafluoreto de urânio deve ser transformado novamente O hexafluoreto em material sólido. Através de processos químicos controlados, ele é convertido em dióxido de urânio, um pó preto extremamente fino que formará a base do combustível nuclear. Este pó é seco, filtrado e misturado cuidadosamente para garantir uma textura homogênea. Em seguida, passa por prensas industriais que aplicam várias toneladas de pressão para moldá-lo em pequenos grânulos cilíndricos do tamanho de uma moeda. Cada um pesa apenas alguns gramas, mas contém uma densidade energética extraordinária. Após a prensagem, os grânulos são colocados em fornos especiais a temperaturas próximas de 1000 graus Celsius por várias horas. O calor elimina os poros microscópicos e aumenta sua densidade, criando uma estrutura cerâmica extremamente resistente, capaz de suportar as condições extremas dentro do Olha, eles ficam bem sólidos, né? Olha que interessante. reator. Cada grânulo é inspecionado com precisão milimétrica. Caraca, um por um. Os raios Shears detectam quaisquer fissuras internas. Sensores a laser verificam as dimensões exatas e análises químicas confirmam que a composição está correta. Em seguida, os grânulos são inseridos em longos tubos feitos de liga de zircônio, um metal resistente ao calor e à corrosão Nossa, que da hora. que permite a passagem de nêutrons sem serem absorvidos. As barras de combustível resultantes são seladas por soldagem automatizada e montadas em conjuntos de combustível com vários metros de comprimento. Surpreendentemente, um único pellet pode gerar tanta energia quanto centenas de quilos de carvão. No louco, meu. Que loucura. Centenas desses pellets trabalham juntos dentro de cada reator. Quando os conjuntos de combustível chegam à usina nuclear, são cuidadosamente colocados dentro do núcleo do reator. Um reator típico pode conter cerca de 480 conjuntos, totalizando milhares de barras de combustível ativas a qualquer momento. É aqui que ocorre o fenômeno revolucionário, a fissão nuclear. Quando um nêutron atinge o núcleo de um átomo de urânio 235, ele se divide em dois fragmentos menores. Nesse processo,
libera uma enorme quantidade de calor e vários outros nêutrons que atingem átomos próximos, gerando assim uma reação em cadeia Em cadência, né? controlada. A palavra-chave é controle. Para evitar que a reação acelere perigosamente, o reator utiliza barras de controle feitas de materiais como ródio ou cádmio, que podem absorver nêutrons. A inserção ou remoção dessas barras permite regular a intensidade da reação. Ah, legal. E ele vai absorvendo esses nêutrons, né, para que eles não venham estar encostando nos átomos. Com grande precisão. O calor produzido não causa uma explosão. Em vez disso, é usado para ferver a água sob alta pressão. O vapor resultante aciona enormes turbinas conectadas a geradores elétricos. Uma única turbina pode girar milhares de vezes por minuto e produzir mais de 750 megawatts de eletricidade, o suficiente para abastecer centenas de milhares de residências. Ou seja, pessoal, através desse urânio entrando em contato com os... Nossa, tá um negócio aqui surreal, cara. Essa cadeira aqui não para, né? Meu Deus do céu. Poxa, a cadeira começou a ficar andando pra cima e pra baixo agora. Através do urânio entrando em contato com os nêutrons, debaixo da água cria esse vapor. E esse vapor que produz a energia. Todo o sistema Acho que é a energia mecânica, né, que se fala. é protegido por espessas paredes de concreto armado e múltiplos sistemas de segurança automáticos. Sensores monitoram constantemente a temperatura, a pressão e a atividade de nêutrons. O que começou como um pequeno ponto preto, agora fornece energia para cidades inteiras. Muito bom. Mas mesmo essa fonte de energia tem seus limites. Após cerca de 1 ano dentro do reator, as barras de combustível liberam a maior parte de sua energia útil. No entanto, isso não significa que sejam inofensivas. Pelo contrário, permanecem extremamente quentes e altamente radioativos. Para manuseá-los com segurança, são removidos do núcleo por meio de sistemas robóticos e transferidos para piscinas de resfriamento, localizadas dentro da mesma usina nuclear. Essas piscinas têm aproximadamente 8 metros de profundidade e são preenchidas com água ultrapura. A água tem uma dupla função. Ela resfria as barras de combustível e atua como uma barreira contra a radiação. Durante anos, o combustível permanece submerso, enquanto sua temperatura e radioatividade diminuem gradualmente. Depois eles utilizam de novo? Por vezes, a água emite um ligeiro brilho azul, conhecido como radiação Cherenkov, um fenômeno visual causado por partículas que se movem a alta velocidade na água. Uma vez estabilizadas, as barras podem ser transferidas para contentores secos de aço e betão, concebidos para resistir a terremotos, impactos e condições extremas. Estes sistemas permitem que o material seja armazenado durante décadas, enquanto se desenvolvem soluções permanentes a longo prazo. Ou seja, então não tem soluções sobre o que fazer com esses descartes, descarte, né, desses minerais pós-uso. De uma rocha enterrada a 500 metros de profundidade ao coração de um reator, capaz de iluminar uma cidade inteira, a jornada do urânio enriquecido é uma combinação impressionante de ciência, engenharia e extrema precisão. Um material que antes era símbolo de destruição é agora responsável por gerar quase 10% da eletricidade mundial, com emissões Só 10%? Pensava que era mais. de carbono praticamente nulas durante sua operação. No entanto, ele também continua sendo alvo de debates. Acho que eles usam mais para bomba, né? Não para energia. Bom, pessoal, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para mais vídeo. O que você achou? Comenta aqui. O que você achou do urânio? Você sabia que era feito todo esse processo científico, né? Então, parabéns aí aos cientistas que tiveram todo esse trabalho para descobrir tudo isso. Fechou? Deixa aquele like, pessoal. Abraço.